Saudações, pessoal. Muito boa tarde ou boa noite. Não sei onde é que vocês estão agora, mas estamos aqui agora para um capítulo do podcast sobre tecnologia. Hoje o meu convidado aqui é o grande querido amigo professor Cláudio Duque. Professor Cláudio Duque, que tem aí um conhecimento muito vasto, é doutor em gestão da informação e possui 3 pós-docs, né, na área de tecnologias emergentes. E além de ser um grande profissional, um grande ser humano, tivemos a oportunidade de convidá-lo aqui para fazer esse bate-papo e hoje a gente vai falar aqui sobre algumas coisas bem interessantes. Inteligência artificial, segurança da informação, a questão de ataques do tipo ransomware, como eles têm afetado as tecnologias aí no mundo. Vamos falar também de gestão de riscos e outros assuntos que são muito interessantes, incluindo aí a questão da aviação, que é algo que eu tenho uma paixão muito grande, professor Duque, e a gente vai abordar isso aqui, como que os acidentes aéreos podem nos ensinar sobre esses temas de tecnologia, gestão de riscos, multimodalidade e outros. Então, quero saudá-lo, muito obrigado pelo aceite, professor Duque, e quero já iniciar aqui o nosso bate-papo aqui, perguntando para o senhor, dado todo esse contexto, essa vivência que o senhor tem no tema não somente acadêmico, mas também no tema prático profissional, como tem sido essa sua visão da aplicação de inteligência artificial para os profissionais, seja do setor público, do setor privado, como que a inteligência artificial tem trazido desafios e melhorado aí o entendimento desses profissionais no uso dessas novas tecnologias? Tá, então boa tarde ou boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e para responder a sua pergunta, tem que esclarecer algumas questões. Primeiramente, o abuso de linguagem com o termo inteligência artificial, né? Não é bem inteligência, é muito artificial e pouca inteligência. Mas vamos lá, então a gente cunhou, né? Esse termo foi cunhado na década de 50, né, por McCarthy, inteligência artificial, a tese de doutorado de Minsky, né, que controlava um braço mecânico com comandos de linguagem natural, foi considerado o primeiro texto formal oficial, né, que utilizou o termo inteligência artificial. Mas, basicamente, o que a gente entende hoje como inteligência artificial está muito interligado com a questão dos dados que a humanidade tem produzido ao longo dessas décadas. Então, como a gente tem um famoso fenômeno do Big Data, ou seja, hoje em dia todo mundo, né, seus dados aí no seu celular estão sendo coletados o tempo inteiro. Então, esse Big Data é que permite, né, que essas aplicações, que esses algoritmos, né, do tipo Machine Learning, do tipo Deep Learning, né, que são, né, os mais conhecidos, né, cujo nome é inteligência artificial, é que permitem, né, obter essas respostas, né, essas informações, esse conhecimento formal que atualmente chama, né, de inteligência artificial. Tá? Então, como que a gente pode utilizar isso, né, no nosso dia a dia, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista profissional? A abordagem está sendo mais defendida e adotada atualmente como colaboração. Então, a gente tem, né, uns agentes inteligentes, né, entre aspas, que são também algoritmos, né, que são, um exemplo claro é o ChatGPT, né, ChatGPT, né, ou seja, é um algoritmo, é um software que acessa um volume enorme de dados e pode te dar respostas de acordo com a sua pergunta. Então, lembra lá do filme lá com Will Smith, fazer propaganda em Hollywood. Eu Robô. Muito bom, né? Esse filme é muito bom. Qual que é a questão toda daquele filme? Faça a pergunta certa. Então, a inteligência artificial pode te auxiliar se você souber fazer a pergunta. Se você não sabe fazer a pergunta, provavelmente a resposta que ele vai te dar não é a mais adequada. Agora, Duque, o cara que é leigo em inteligência artificial, ele está querendo entrar nesse tema, ele está querendo usar, seja a nível profissional, seja a nível acadêmico. Como que ele pode orquestrar, estruturar isso para que ele possa ter a IA de maneira acessível? Eu acho que tem muito a ver com aquela questão da multimodalidade também, que é uma coisa interessante de falar da sua linha de pesquisa. Comenta um pouco para a gente sobre como que é isso e a aplicação prática para o público leigo que quer usar mais a IA. Tá, então vamos por partes. Primeiro explicar o que é multimodalidade. São as várias formas, várias maneiras, vários modos,
por isso que fala multimodalidade, vários modos de registrar e divulgar informação, né? Então, a folha de papel impresso, ela é multimodal. Por quê? Porque depende do tamanho da fonte, tipo de fonte, da cor da fonte. Então, são vários modos de disponibilizar informação. O cenário aqui está com um verde de fundo. Então, verde acalma. Né? Então, isso é um exemplo de multimodalidade. Quais recursos modais ou multimodais que a gente pode utilizar justamente para incrementar. Incrementar o quê? Uma apresentação, né? O conhecimento, a maneira de obter informação. Você pode dirigir no trânsito e estar ouvindo, né? O famoso audiobook, né? Que tem tantos hoje em dia. Você pode ouvir o nosso podcast quando estiver dirigindo, né? Mas você não pode ficar olhando para a tela. Você tem que focar no trânsito. Então, essas são as maneiras. Agora, com relação à inteligência artificial, como uma pessoa leiga pode utilizá-la nos dias de hoje? Bem, o primeiro passo que eu sugiro é começar a entender de engenharia de prompt. O que é engenharia de prompt? É você saber fazer as perguntas certas, né? Que é o que eu falei desde o começo. Então, você tem que saber perguntar. Então, por exemplo, eu quero saber se tem mercado de trabalho para engenharia de prompt. Então, como que eu vou perguntar isso para o ChatGPT, para o Copilot, para o Gemini, ou seja lá, para o Cloud, ou seja lá qual agente inteligente, né, qual chat você está utilizando aí. Você vai falar, haja como um professor PhD, especialista em inteligência artificial. Eu sou um aluno, né, que não tem conhecimento nenhum da área. Como você me explicaria para eu poder fazer utilização de uma maneira adequada das ferramentas de inteligência artificial? Então, você tem que começar a fazer esse tipo de pergunta. E não é só uma pergunta, são perguntas encadeadas. Então, você começa a fazer uma pergunta, o próprio software vai começar a se direcionar, alguns vão te sugerir outras perguntas que complementam a primeira, outras vão te questionar para que você complemente com outras perguntas. Mas essa é a maneira. Certo, Duque. Eu tive 2 insights com essa sua fala. A primeira delas, com relação à multimodalidade, o que me parece, então, é que na multimodalidade, de maneira bem leiga mesmo, é que nós temos aí aprendizados por camadas, né? Utilizando os sentidos que a gente tem, seja lá audição, visão, tato, o faro. Eu acho que a multimodalidade parece comunicar muito com o framework do ser humano, né? Com a biologia. E isso é muito interessante porque ninguém consegue aprender, a gente lembra daquela pirâmide do William Glaser, né, se não me engano, sobre o conhecimento. Algumas pessoas aprendem mais vendo, outras escrevendo. Então, existem diferentes qualidades. A multimodalidade me parece que permite uma aplicação mais prática disso, seja na ciência, seja na inteligência artificial, né, para que a gente possa fazer isso. E uma outra coisa interessante que me chama muita atenção é o uso da IA realmente por pessoas que querem realmente usar essa engenharia de prompt para poder criar e ter novos insights. Me chama muito a atenção quando a gente pega a disciplina de inteligência artificial e cruza ela com a disciplina de gestão de riscos. E tem um framework lá da ISO 31000 que é muito interessante, que ele tem lá um quadradinho chamado estabelecimento do contexto. E o que me parece também de insight que eu tive com isso é que o estabelecimento do contexto, ele é muito importante para a engenharia de prompt, porque se você não dá o contexto para a inteligência artificial, ela não consegue visitar aquela informação mais profunda, aquela base de dados que ele tem. Então, já engatando em outra pergunta, como que a linguística, e eu sei que você é um grande estudioso desse tema, até antes da questão das tecnologias, como que a questão da linguística afeta essa engenharia de prompt e como que as pessoas podem se aperfeiçoar nisso para poder extrair o máximo dessas questões da inteligência artificial? Tá, então vamos lá. Com relação à linguística, basicamente o que existe é sintaxe e semântica. Sintaxe é a estrutura, é a forma. E semântica é o conteúdo. Né? Então seria... Eu gosto de dar um exemplo interessante sobre coesão e coerência e que explica bem a sintaxe e a semântica. Então, a frase é a seguinte, o pai dela é minha tia. Então, sintaticamente falando, essa frase está correta. Sim, sim. Semanticamente, não. Né? Então, você vem falando, né, o pai dela, né? Então ele, né, e fala é minha tia, né? Poderia ser meu tio.
né? Então, essa frase é coesa, mas não é coerente. Então, sintaticamente, ela está correta, mas ela não é semanticamente correta. Acompanhei. Tá? Então, o que ocorre? Para você fazer questionamentos com relação à inteligência artificial, na engenharia de prompt, você tem que ter um domínio com relação à simbologia, tem que ter um domínio com relação à semiótica. Uhum. Né? Então, um exemplo clássico que eu exemplifico há anos e anos e anos é manga. Então, manga é parte do vestiário, manga é uma fruta, manga é um tubinho do motor Volkswagen refrigerado a ar. Qual manga, né, que eu estou me referindo? Então, se você não contextualizar, né, seja no nosso diálogo aqui, nesse momento, seja com a engenharia de prompt, com o chat, né, com certeza a resposta que você vai ter vai ser ambígua, vai ser falha, vai ser aquilo também que está muito em voga, né, com relação à inteligência artificial, que é a famosa alucinação. Né? Não, e lembra muito a questão também do glossário e da língua que a gente está falando, né? Imagina, você colocar um árabe para falar com um espanhol, eles provavelmente não vão se entender. Né? Então, alguns termos são idênticos. Alguns termos são idênticos. Né? Aí, tá vendo? Por isso que é bom falar com quem entende de língua. Porque termos são idênticos. Se a gente for observar bem, realmente se a gente não tem uma camada de comunicação, me lembra muito o modelo TCP/IP, né? Se você não está ali na mesma camada, não tem como essa informação ter uma confirmação, né? Um protocolo de confiança. E eu acho que a sociedade vem evoluindo muito na comunicação. E você lembrou muito da questão da semiótica também, que eu acho que é muito interessante, que conversa com a questão da multimodalidade. E nos lembra de mais um tópico interessante, que já avançando um pouco mais na pesquisa acadêmica, vamos dizer assim, de modo prático, recuperação da informação. Tá. Como que a gente está falando por camadas aqui, falando de IA, falando um pouco sobre gestão de riscos, e no final eu quero falar sobre aviação contigo também. Nós tivemos recentemente essa fatalidade do voo, da questão da VoiPass, né, que tem algumas hipóteses aí que a gente tem visto. Eu gosto muito de acompanhar lá o canal do Lito. O Lito fala com muita ética com relação aos momentos que a gente está vivendo. No final eu queria falar um pouco mais sobre como os acidentes aéreos influenciam a mudança e a comunicação, e até, Lu, que a questão da arrogância, às vezes, de alguns pilotos que não conseguem se comunicar e, às vezes, tem um problema sério ali, até de acidente. Mas a minha pergunta, nesse contexto agora, é como que a gente pode entender o que é o conceito da recuperação da informação, que é uma trilha da linha de pesquisa aí, de IA, de multimodalidade, como que isso se aplica na prática, considerando ainda a questão da inteligência artificial? Então vamos lá. Então, recuperação de informação. O ser humano, e não só o ser humano, vários outros animais, né, existem estudos que provam isso, vivem de recuperar a informação. Como assim? Através da sua memória. Né? Sim. Através da sua memória. Como que é na prática, né, com as novas tecnologias, não tão novas assim, né, pós-Segunda Guerra Mundial, né, com a teoria de sistemas, né, vem sendo aplicada na recuperação. Primeira coisa, o que a gente faz para recuperar? Primeiro você tem que armazenar, ou seja, você tem que capturar e guardar. Máquina de von Neumann, né? Tô lembrando a computação aí, né? Você tem que capturar e guardar. Certo. Depois que você armazena, você tem que indexar, ou seja, você tem que classificar. Né? E isso também é inerente ao ser humano, mas existem outras espécies que também classificam, não só o ser humano. Sim. Então, você tem que classificar para só depois poder recuperar. Né? Então, tem N maneiras de fazer isso. Né? Então, a gente usa ordem alfabética, cronológica. Então, você pode recuperar algo pela data, você pode recuperar algo pelo nome, você pode recuperar pelo contexto. O contexto é preponderante, a gente nunca pode esquecer disso. O que determina tudo é o contexto. Né? As suas crenças são advindas do seu contexto, ou seja, de onde você nasceu, né? Onde você foi criado, quem foi, né, seu pai, quem foi sua mãe, como foi o ambiente que você foi criado. Né? A gente não nasce como uma tábula rasa, mas muito do que, né, faz com que você seja o que você é hoje. Perfeito. É o ambiente. Tá? É o ambiente. Então, não adianta, né, se você não teve uma boa alimentação dos 3 aos 5 anos, com certeza você vai ter deficiência cognitiva. Né? Então, é um conjunto de fatores. Né? E esse conjunto de fatores normalmente se dá no contexto. E ontologia pega um pouco desse assunto também? Ontologia. Eu nem terminei, mas vou lá. A pergunta já foi na frente. Ontologia, sob a ótica da filosofia, né, é estudar o ser e tudo que o envolve.
né, o pessoal da área de tecnologia, da área da computação, se apropriou, né, indevidamente do termo e passou a tratar a ontologia como seja, dado um determinado domínio do conhecimento humano, todo qualquer conceito desse domínio e as relações e características que ocorrem com esses termos nesse domínio. Né? Então, sim, para classificação, hoje em dia a Amazon usa, já estou fazendo propaganda das Big Tech aqui, a Amazon usa ontologias, o Google usa ontologias, a Apple usa ontologias, né? Não tem como a Tesla usa ontologia, todos os grandes fabricantes de automóveis usam ontologias. Aí imagina quantos parafusos tem no automóvel. Então, pô, eu fui montar a cadeira lá em casa, me perdi com os parafusos. Imagina eu montar isso tudo, né? Tem que ter um contexto. Imagina um porta-aviões americano que tem de 3.000 a 6.000 pessoas dentro dele. É uma cidade aquilo ali, né? Imagina, tem um parafusinho da chapa que está do casco exterior até um míssil Tomahawk ou até um caça supersônico. Então, como classificar isso aí? Como tratar isso aí? Tem que usar ontologia, sim. Né? Então, você tem que saber a terminologia do domínio. Outro exemplo clássico é health tech, né? Ou seja, saúde, área de medicina. Também, você não pode falar câncer num artigo científico. Né? E Portugal, por exemplo, é cranco. Você não pode escrever cranco num artigo científico. Tem uma terminologia específica. Aquilo ali é o quê? É um tumor benigno, é maligno, né? Qual tipo de câncer que é esse? Então tem toda uma terminologia que deve ser adotada e isso facilita a recuperação. O Duque, eu acho que a gente vai entrar agora num assunto ainda mais profundo. Toda essa provocação que eu te fiz, ela me lembra agora um outro tema, antropologia. O ser humano ele é movido à evolução. A gente vem, né, de um histórico muito grande de evolução. E, obviamente, não precisamos entrar a fundo nesse tema, mas ele faz parte do debate. Como que a gente observa essa questão da evolução do ser humano, a evolução do cérebro e, principalmente, essa evolução no contexto de segurança. O que me parece é que o ser humano sempre busca a sua caverna, sempre busca fixar, ter um ponto de referência na sua memória, no seu córtex pré-frontal, onde ele vai ter sempre ali. Ele tem uma capacidade limitada de processamento aqui, mas ele tem uma capacidade de armazenamento muito grande. Então, como que, durante essa evolução, considerando a disciplina de antropologia, considerando a questão da segurança, como que o ser humano vem colocando cada vez mais uma camada, multimodalidade, né? Colocando uma camada no seu histórico e fazendo com que a gente busque melhorar tecnologias para melhorar a segurança, seja na saúde, seja na energia, seja na tecnologia, seja na área de petróleo. Como é que você vê isso do ponto de vista histórico da humanidade, a questão da segurança? Tá, então vamos lá. Então, vamos pelo ponto de vista antropológico e cognitivo. A segurança está diretamente ligada ao instinto de sobrevivência. Amígdala, então, né? Então, é o famoso cérebro de lagarto, né? É o reptiliano. Sim. É o cerebelo. Sim. Então, ali que reside realmente a questão da segurança do ponto de vista do instinto de autopreservação. Medo, né? Se você pegar o cérebro de um ser humano do século XVII, XVI, é lógico que não é exato, né? É uma média, mas em média 1 quilo, 1,5 kg mais leve do que o nosso. Então, o que está acontecendo? À medida que o ser humano foi evoluindo, o cérebro foi aumentando, a cabeça, obviamente, teve que aumentar, sim. Tá? As ranhuras e nevralgias, né? As dobras, foram aumentando e muito. Então, hoje, você pegar um cérebro de uma pessoa hoje do século XXI, ela tem muito mais ranhura, muito mais dobras do que 100 anos atrás, tá? Mas a gente tem um limite biológico, né? Que é justamente essa caixa craniana aqui. Então, quem gostava muito de falar sobre isso era o Stephen Hawking. Ele falava que nós estamos no nosso limite. Por quê? Porque não tem como uma mulher comportar, né, um bebê que tem um cérebro maior, porque né, mesmo com cesariana não teria como o crânio crescer mais do que já está. Né? Isso baseado em estudos. Né? Então a gente teria que ter outros recursos externos, né? Como existe a proposta aí do Musk aí, né? De colocar algum dispositivo para aumentar.
Mas com relação à segurança, a gente está sempre buscando evoluir também no quesito segurança, porque sempre nos remete à autopreservação. Então, você vai tentar ser mais precavido e ter mais segurança no seu lar, né? No seu local de trabalho, na hora de lazer, sempre porque é uma questão de instinto. Né? E como a gente está falando atualmente de TI, né, o problema é que as pessoas passaram a relaxar justamente devido ao avanço tecnológico. Então, as pessoas se sentem mais seguras com seus dispositivos, por exemplo, o smartphone, mas, na verdade, o risco aumentou e muito. Né? Porque hoje em dia é muito fácil invadir um smartphone. Né? Só que as pessoas têm a falsa segurança de que, não, né? Estou protegido Tô aqui, protegido, né? Tem que usar meu dedo, tem que... Não precisa, cara. Eu invado com Wi-Fi, invade com 4G, 5G, e você nem percebe, você nem vai saber. E ainda tem aqueles que falam, não, a LGPD me protege, né? Já tá misturando tudo, não, né? Tudo, porque uma coisa é tudo. Autorização, proteção de dados, outra coisa é você ser invadido e o que fazer ali. E aí a gente entra numa questão muito interessante de segurança, que é nesse mundo digital, com o uso de IA, aí a gente tem IA aplicada à segurança, IA aplicado ao cara que quer fazer um artigo acadêmico, IA aplicada a quem quer escrever um livro, tem IA para todo gosto, né? IA para gerar imagem. Aí minha pergunta é, em tempos de ataque cibernético, ataques do tipo ransomware, ataques do tipo phishing, tem um estudo do Gartner que mostra que o ataque do tipo ransomware tem sido principal nas organizações públicas. A gente viu esses tempos agora, várias organizações sendo atacadas, e até falei esses dias para alguns conselhos profissionais, num evento que teve, que, vamos lembrar os ataques aqui, né, Duque? STJ, 2020, solicitação de pagamento de resgate. Sebrae, mais recentemente, parou por semanas. Tem o caso da OAB Nacional, também que parou. Bem, enfim, eu poderia citar aqui vários casos. O SEI parou em julho. O SEI parou, o MGI, né? Não sei se foi a base do MGI, mas e a gente tem também evidências de empresas de segurança que, quando tem um problema, às vezes não deploy de uma disciplina de gerenciamento de mudança, de uma atualização. Foi o caso recente da CrowdStrike, que foi fazer uma atualização, e aí na plataforma Microsoft acabou gerando uma série de problemas de ordem mundial. Então, eu queria saber de você como que você observa a questão dos ataques da segurança da informação com a aplicação de IA para poder atacar ainda mais e conseguir abrir portas e fazer uma coisa, que é solicitar o pagamento de um resgate. Porque o ataque anti-ransomware, quando ele é executado, você não consegue descriptografar ele. Apenas poucas ferramentas conseguem fazer essa descriptografia. Como é que você vê isso e o que vai acontecer nos próximos tempos nesse ambiente cibernético aí? Então vamos lá, vamos por partes novamente. A tecnologia avança numa velocidade incrível. E ela existe e está aí tanto para o bem quanto para o mal. Então, da mesma maneira que existem várias pessoas buscando a cura do câncer, buscando novos medicamentos, buscando salvar a Amazônia. Salva a Amazônia. Buscando salvar a Amazônia. Tem os idealistas, né? Querem salvar o mundo, na verdade. É o famoso ESG, né? O estudo é ESG. Então, tem que atender, né, lá os preceitos da ESG. Do outro lado, tem, né, o crime organizado, tem pessoas mal intencionadas que estão também usando a mesma tecnologia. Né? Então, chega a ser um jogo bem desequilibrado. Né? Por quê? Porque a pessoa que está agindo pelo mal, ela tem uma motivação muito maior, né? Ela se sente muito mais desafiada. Tem a questão do ego, tem a questão financeira, né? Muitos deles têm um perfil de psicopata mesmo. Sim, então, sim. Né, tem muitos matemáticos que são psicopatas então, e trabalham com criptografia. Então, o que acontece? Tem um ataque, que nem você falou, ransomware. Ransomware tem basicamente dois tipos, não somente, mas basicamente. Um faz isso que você falou, pega os arquivos e criptografa, e o outro dá tela azul, o outro você não acessa o sistema. Esse é mais simples até, que é só bloquear o sistema, né? Mas os dois têm o mesmo impacto, ou seja, parou 1 minuto, parou 10 horas, parou 1 mês, está perdendo dinheiro do mesmo jeito. Né? Seja o governo, sejam empresas particulares, o prejuízo é enorme. Né? É enorme, sob todos os aspectos, até jurídico, porque de repente
se você é uma empresa privada e sofreu esse ataque, depois você vai sofrer processos judiciais, né? Porque aqueles dados ali ficaram expostos, né? Então, como a gente pode utilizar a inteligência artificial para o bem? A primeira questão é justamente simulação, fazer simulações e ver se, né, onde está a fragilidade daquele seu sistema. Outra questão, usar sempre backups recorrentes com períodos curtos. Então, tem empresas que todo dia faz backup, 18 horas. Tá? Então, se ela sofrer um ataque, ela vai perder 8 horas de serviço, 24 horas de serviço. Às vezes, é preferível descartar isso aí do que pagar um resgate. Perfeito. E vida que segue. Ou seja, o backup é uma ferramenta que pode auxiliar no recovery. Utilizar blockchain, utilizar smart contracts, né, que são tecnologias disruptivas que auxiliam nisso. Tokenizar, né, o que é possível ser tokenizado, o que não é. Né? Então, depende muito da organização, depende muito do negócio da organização. Mas nós estamos falando assim, de maneira genérica, os dados. Tem como se precaver hoje? Tem várias possibilidades. Mas é aquela história, as pessoas, as organizações têm que ser proativas, elas têm que buscar essas soluções. Essa é uma preocupação que eu tenho, sabe, Duque? Como que os decisores, e aí vamos falar de decisão também, como que os decisores podem se antecipar e se alinharem a esses problemas da agenda que está acontecendo o tempo inteiro de segurança, né? Nem todo mundo tem essa consciência. Às vezes o cara está num avião com uma asa só e para ele tá tudo bem, mas ele tá ali pilotando, não, por enquanto tá voando, né? É questão de instantes do avião começar a entrar em parafuso. Então, muito interessante isso que você trouxe, e aí eu tenho uma outra pergunta também com relação ao tema de simulação, né? Eu tenho pesquisado aí a parte de simulação com jogos, com gamificação, como que uma simulação pode ajudar gestores públicos e empresários e tomadores de decisão a diminuírem os erros, utilizando ou não inteligência artificial em determinados contextos. É possível isso? Como na prática a gente pode aplicar isso? Tá, então vamos lá. Então você tocou no assunto de gamificação. Então gamificação você pode fazer tanto utilizando tecnologias quanto não. Você pode fazer com papel, dado, né? Caneta, lápis, você pode fazer uma gamificação e ter excelentes resultados, né? A questão maior é justamente quem são os agentes. Quem são esses agentes? Ou seja, quem são as pessoas que estão envolvidas? São especialistas em tecnologia? São especialistas em segurança da informação? Né? A gente pode fazer simulação sem precisar de computador. É possível. Você vai justamente recuperar a informação aí, né, na sua cabeça, recuperar a informação. A multimodalidade. Quais são os pontos fracos dessa organização? Qual é a vulnerabilidade? Quem tem acesso à informação? E qual informação essa pessoa, esse funcionário tem acesso, né? Então, existem N possibilidades de evitar ou, pelo menos, minimizar um ataque externo. Porque é uma corrida, né, do cão com o rabo, né? Não tem como. Infelizmente, a tecnologia vai avançando, a bandidagem vai assumindo a tecnologia e as organizações são lentas, né? São verdadeiros paquidermes, né? A maioria, até tomar uma decisão para, né, ser proativa, geralmente tem um tempo aí razoável, né? E pode sofrer um ataque aí. Mas a ideia é essa, é justamente se precaver. Então, vai usar o quê? De ciência. Vamos usar de ciência. Vamos ver o que a gente pode simular, o que a gente pode utilizar. Eu posso utilizar inteligência artificial ou eu posso utilizar um papo com o chefe do CPD, seus funcionários saberem, vem cá, né? Qual foi o último ataque que vocês sofreram? Né? O que aconteceu? Olhar o histórico em volta também, né? Não somente aquilo que ele viveu também, olhar os aspectos externos. Né? Agora, isso é uma questão de governança. Sim, outra temática é o pessoal da TI. Se a gente quiser, a gente pode falar de governança também. Não, acho que hoje é melhor a gente ir nessa trilha, né, professor? Então vamos lá. Mas a questão é, você tem recurso para isso? Tem. E qual que é o principal recurso? É o recurso humano. Tá? Até para tomar decisão, você vai comprar um software específico, você vai comprar um firewall específico, você vai simplesmente toda noite desligar o servidor
Pronto, tira o servidor da internet. Aí a gente entraria até no aspecto de compras públicas agora, né? Como é Sim. que é a melhor modalidade de eu comprar? Essa é uma coisa que eu também defendo bastante. Existem soluções únicas, exclusivas, existem soluções que lá no estudo técnico preliminar, quando você vai fazer uma contratação baseado na Lei 14.133 e também na IN 94 de TIC, da SGD, do MGI, existe lá um campo que é o estudo de viabilidade para você poder declarar ou não viável uma solução, onde você faz um custo total de propriedade de cada uma das soluções que você estudou. E aí a equipe de planejamento tem o dever de dizer, poxa, essa solução está ou não aderente à minha necessidade? Porque aí volta, cara, impressionante como esse assunto está muito conectado. A gente está falando aqui da mesma coisa o tempo inteiro. Sim. Da multimodalidade, aí na compra pública, o cara tem que tomar a decisão, ele tem que ver risco para saber o que é melhor dentro do contexto dele, Exatamente. dentro da gestão de Contexto. riscos que ele tem. Aí ele vai ter que olhar o orçamento, se o orçamento é menor, ele vai ter que compensar isso de outra forma por uma matriz de risco e tomada de decisão que ele pode simular para ver os cenários no estudo ali de compra pública. Olha como é rico esse tema. Tudo isso buscando o quê? Segurança, né, professor? E utilizando o IA para poder acelerar o quê? Os processos, trazer essa visão, riquíssimo esse debate, que aí nos traz até um novo insight aqui, uma nova disciplina que eu queria acoplar aqui, fazer ainda mais uma mistureba contigo aqui, Pois não. que é, Diga. assim, todo mundo aí, voltando à questão da aviação, ninguém quer que um avião caia, né? E aí a gente viu recentemente essa questão do ATR-72, um avião Exatamente. que eu já voei bastante. Eu aí. já voei nele também. Não vou falar. Não vou falar. Se você já voou, você sabe. Assim, nós não vamos entrar porque as investigações, e eu sou apaixonado por ler os relatórios do CENIPA. E pra gente não botar pano quente nesse assunto, porque é um assunto que eu acho que ainda é muito perigoso falar dele, eu queria comentar alguns voos que já tem relatório, e alguns voos interessantes, né? Aí me permita fazer algumas colocações para preparar o terreno para ver a opinião do senhor. Voo Air France, aquele voo do Rio para Paris, né? Um voo muito triste que teve o congelamento do tubo de Pitot, né? Então, o tubo de Pitot é basicamente o que mede ali a questão da entrada do ar e traz ali uma emulação da velocidade. E os pilotos tiveram, da altitude também, os pilotos tiveram uma falha nessa percepção, porque o tubo congelou, houve uma troca de tubo de Pitot anterior e tal, que fez uma atualização, e aí o tubo não funcionou por algum motivo, e levando a pane e ao problema de comunicação dos pilotos. Até onde eu lembro, na hora da queda, o avião já estava em stall, parece que um piloto estava puxando um manche para frente e o outro para trás, e aí eles não estavam se comunicando mais por conta, cara, olha que interessante, Duque, por conta que eles estavam ali considerando o fator humano, eles estavam numa situação de pressão e provavelmente o aspecto tomada da decisão estava muito influenciado, sim, porque eles estavam ali realmente numa situação de muitos alertas e muitas questões. Então, esse é só um exemplo, né? A gente pode dar o exemplo também, lá antigamente do acidente dos Mamonas Assassinas, o piloto estava cansado, tinha feito uma jornada muito grande. Existe também um outro acidente, o próprio 11 de setembro também, que traz para a gente alguns insights interessantes do ponto de vista de segurança, de classificação da informação, de quem pode entrar, quem não pode, de qualificar melhor, de simulação, né? Simulação, de qualificar, e essa palavra qualificar, ela me traz também algumas lembranças interessantes de que a gente tem que o tempo inteiro qualificar as nossas relações, as informações que a gente está se alimentando e vendo, né? Se você está vendo muito noticiário, se você está lendo um artigo científico. Então, eu queria que você comentasse. Baden-Meinhof. O que é esse efeito aí, professor? Esse efeito é o seguinte, por exemplo, você quer comprar um carro, você está interessado em comprar um carro vermelho. Aí você começa a andar na rua e começa a ver um monte de carro vermelho. Chama efeito de frequência. Sua esposa está grávida. Está esperando, né? Sim. Um filho seu. Aí você dando a ver um monte de grávida na rua, ver fralda, ver um monte... Então chama efeito de frequência, o fenômeno Baden-Meinhof. Que é justamente o seu cérebro, ele te engana, né? Você começa a achar que tem mais carro vermelho na rua do que realmente tem. É o viés, né? Você fica com aquele viés ali, visão de túnel. É o que muitos pilotos têm também. Você começa a achar que tem mais mulher grávida na rua do que realmente tem, né? Ou se houve uma fatalidade na sua família, alguém faleceu de determinada doença, e você começa a achar que essa doença, embora seja rara, você começa a ver muita notícia
doença, você começa a ver muitas pessoas comentando essa doença. Então, a tecnologia, ao lado nefasto dela... Ainda mais com a propaganda, né? A gente Tá, fala que ele já ouve e já te dá Exato. Então, uma o que tendência. acontece, né? Os big techs, os grandes players da tecnologia, eles se utilizam disso para nos vender, nos manipular, nos prejudicar. E ter uma comunicação mais assertiva com o que a gente tem de expectativa, né? Exatamente. Por isso que é um viés. Ele já te dá de bandeja. Né? E aí fica fácil. Infelizmente, está aparecendo muito para mim produtos para calvície. Então, assim... Ele falou, vai aparecer mais um daqui a pouco, né? Vai aparecer um monte, vai pipocar um monte. Então, essa sugestão é manipulada. Sim, né? sim. Justamente esse efeito de frequência. A ética, né, professor? Então, isso aí tem a ver com ética da própria IA, que quem está desenvolvendo o algoritmo ali, ele vai dar um viés que é a preferência... Que é antiético. Que é antiético, né? Que é antiético. Que é até difícil. Como é que a gente pode diminuir essa barreira da questão ética para conflito de interesse, talvez? A questão do dilema do prisioneiro? Porque o que acontece? A Europa já tem um manual de ética para inteligência artificial, o Canadá já tem, a Austrália já tem, né? O Brasil está desenvolvendo aí, né? Surgiu uma primeira versãozinha aí, mas que nem bem é de ética, né? Mas do uso da inteligência artificial, não especificamente da ética, no caso brasileiro. Mas a questão é justamente focar na ética. O que pode ser, né, vertido da IA, né, para o bem da humanidade, para o bem do brasileiro, para o bem da nação Brasil. Né? Então, pensar nesses aspectos. Né? Hoje em dia é fácil, com a inteligência artificial generativa, pegar sua voz aqui no podcast e fazer um golpe, né? Pelo WhatsApp, fazer um golpe, até com vídeo, né? Com o nosso rosto aqui, mas comigo está perdido, né? Não tem nada. Aí tem a ver com a agenda, né, professor? Aí nós vamos entrar no assunto político aqui, né? Porque cada um vai ter uma agenda, cada um vai ter que cumprir alguma coisa, então... Então não tem jeito. Mas, por exemplo, né, o caso recente, a gente viu vários casos recentes, né, principalmente na política, né, que faz famoso deepface, né? Que utilizando a Deep Learning, você pega um vídeo de uma pessoa e altera aquele vídeo, coloca a pessoa cantando, coloca a pessoa falando algum discurso que não foi ela realmente quem fez. Né? Então, novamente, a questão da ética, ela é preponderante. E ela vem, né, junto com a questão jurídica. Então, a tecnologia ela sempre está muito mais avançada que a legislação. Sempre, em qualquer lugar do planeta. Não a regulação falar, aí, o pessoal tentando debater, né? É complicado primeiro isso. Tem que ocorrer o fato para depois discutir, né, se aquilo é legal ou não é. Né? Tem um exemplo clássico até, dentro do nosso contexto aqui de TI, que um piloto da NASCAR utilizou uma técnica que ele utilizava no videogame. Ele estava em 10ª posição, ele jogou o carro na mureta e acelerou. Aí ele saiu da 10ª posição e cruzou a linha em 4ª posição, foi classificado. Aí o que aconteceu? A NASCAR proibiu esse tipo de manobra. E todo mundo que tenta, quebra, bate o carro e não consegue. Ele jogou o carro na mureta e acelerou e foi. Caramba, olha só. Aí veio a lei depois, né? Veio a norma depois, proibindo. Para regulamentar. Então é a mesma coisa. Então, por exemplo, no meio acadêmico, muita gente condena, né, e contesta o uso de inteligência artificial para trabalhos de alunos. Né? Eu acho que não adianta, não tem mais volta. O negócio é educar para saber como utilizar. Fazer as perguntas certas. Exato. Ter um apoio. Porque agora, se o aluno utilizou, né, sem o menor critério, sem a menor consciência, aí tudo bem, então cobra daquele aluno. Peraí, o que você fez esse trabalho aqui? Usei o chat GPT aqui. Beleza, você entendeu? Você sabe? Se for o caso, vamos voltar, né, para a oralidade, vamos voltar para as provas orais. Sim, o Cláudio lembrou de 2 coisas aqui que eu fiz com as minhas filhas, né? Eu usei o HeyGen para elas poderem, elas disseram que não sabiam falar inglês. Eu peguei o HeyGen, pedi para elas falarem uma frase, elas falaram, e o HeyGen converteu elas falando perfeitamente inglês. Elas, meu Deus, eu sei falar inglês. E aí destravaram, o pai paga o Duolingo para mim e começou tão feras no inglês agora, com 11, 9 anos de idade. Esse foi um fato. E também a questão do uso da IA, quando eu ensinei minha filha a usar o chat GPT com 11 anos de idade, eu falei, filha, existe essa ferramenta aqui. E aí eu deixei lá na tela, ela pegou, foi no meu computador, depois ficou no histórico, eu vi ela falando, chat GPT,
faz o meu dever de casa porque eu não estou conseguindo. Obrigada. Então, o prompt dela pro nível dela, mas eu achei muito legal, porque ela tentou, e aí depois eu peguei e falei, não, filho, mas o ChatGPT você tem que tratar ele de outra forma, porque se você não for específica com ele, você não vai conseguir tirar e ter sua dúvida. Ela é um pouquinho diferente do Google, é um pouquinho diferente também de você conversar com uma pessoa. Mas, então, é interessante que você testando com crianças, você vê o quão espontâneo é, né? Então, assim, Duque, me parece que a gente tem aí um desafio enorme de ética, de multimodalidade. E eu queria já encaminhando para o final aqui, que você fizesse um breve resumo ou levasse uma mensagem para quem está assistindo aqui esse nosso podcast sobre futuro, sobre inovação e como que a gente pode usar essas tecnologias ao favor da sociedade, né? E não contra, como muita gente tem utilizado. Tá, então o futuro é agora. Primeira questão. Sempre o futuro é agora. Não adianta, se você está na Idade Média, o futuro também era agora. Né? Porque o ser humano, como você mesmo falou anteriormente, está sempre em evolução. Então nós estamos sempre evoluindo. Né? E como se preparar? É se preparar para o inesperado. Então, de novo, a base é educação, a base é conhecimento. É saber ler bem, saber escrever bem e dominar matemática. Isso é o básico. Não tem como fugir disso. Tá? Não tem como. Então, se a pessoa lê bem, escreve bem e domina a matemática, pode vir o desafio que for, que ela vai se sair bem. Por quê? Porque ela já está, né, preparada, entre aspas, para todo e qualquer imprevisto que surgir. E dentro da matemática, o que você destaca como um bom pesquisador? Quais são, vamos lá, álgebra, geometria? Top 5, sei lá, para a gente... Vai depender do nível, essa que é a questão, né? Então, se você pegar as provas de matemática da década de 50, pós-guerra, e pegar as provas de hoje, do segundo grau, você chora. Você chora. Né? Então, assim, eu fui muito privilegiado, né, entre aspas, que eu fiz escola técnica, então eu aprendi derivada integral no segundo grau. Então eu já sabia calcular integral, já sabia usar derivada. Né? Mas isso era normal na década de 50 e 60. Né? A gente perdeu isso aí. Né? E à medida que né, os anos vão se passando, vai evoluindo, está se perdendo cada vez mais. Então tem que dominar o básico do básico. Então vamos lá. Então, saber geometria é importante, né? Saber aritmética é importante, né? É o básico do básico, pelo menos, né? Porque a partir daí, né, se você teve uma boa educação básica de português, né? Nem estou falando de inglês, espanhol, outras línguas, mas só a língua nativa, português, né? Você sabe o que é sintaxe, você sabe o que é semântica, você sabe o que é coesão, você sabe o que é coerência, você sabe se comunicar, que hoje em dia as pessoas não sabem se comunicar. Né? Tem estudos linguísticos que provam, né, que no mundo ocidental, então eu estou falando Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, no mundo ocidental... Eu queria que depois você falasse disso, né, tá? As pessoas estão perdendo o vocabulário. Por que estão perdendo o vocabulário? Porque não utilizam, porque ninguém lê mais, ninguém lê os clássicos, né? Ninguém abre dicionário. Né? No meu tempo, vou falar, dar uma de velho aqui. No meu tempo, a gente tinha aula para usar dicionário. Quando eu era criancinha. Eu cheguei a pegar uma fase Pois é, aprendia. Você é para saber que A com A, A com B, A com C. Abaixo vem antes de acima, né? E por aí vai, né? Então, uns exemplos meio bomba aqui, ainda mais que nem existe português, mas tudo bem. Então, o que acontece? Abacate, pronto. Vamos usar um exemplo que existe. Abacate. E acima. Sim. Então, vamos lá. Então, essa é uma coisa simples, banal. Saber escrever. A gente tem gênero literário. Ninguém hoje em dia sabe o que é gênero literário. Sabe que existe 2.457 gêneros sexuais, mas não sabe gênero literário. Né? Como é que você escreve uma carta? Que hoje em dia é e-mail. Como é que você escreve um e-mail? Como é que você escreve uma dissertação? Como é que você escreve um ensaio? Né? Como é que você escreve uma resenha? As pessoas não sabem isso. Não, e fica ganhando um concurso perguntando, o cara vai trocar tudo, né? Tudo, não vai saber. E falando, vamos falar de Brasil agora, já encaminhando para o fim agora, acho que eu queria, obviamente, agradecer já de antemão
que esse conhecimento que você traz, ele é muito importante e, óbvio, quem estiver vendo esse material vai poder ter uma visão muito ampla do que é a multimodalidade na sua essência, né? Como que a gente tem várias variáveis e podemos trabalhar com elas. Mas eu queria que você falasse, você passou um tempo agora, recentemente, nos Estados Unidos, já conhece bastante outros países da Europa também, o mundo inteiro. Eu queria que você falasse como é que tá o benchmark, um pouquinho só, né? Um pouquinho do mundo. Um pouquinho do mundo. O mundo é grande. Eu queria, e fala quantas línguas do que você fala? 5. 5 línguas, é muito interessante isso. Aí, às vezes eu não falo nenhuma. Pode ser também. Mas a minha última pergunta é, como é que o Brasil está, obviamente não é fazendo uma crítica ou um elogio aos outros países, mas como que você vê que os outros países estão do ponto de vista acadêmico, profissional e de aplicação de novas tecnologias para que a gente possa abrir os olhos de... Eu sei que tem muita gente no Brasil querendo melhorar de vida, né? E a gente conversa muito sobre empreendedorismo. Como que a gente pode levar essas novas tecnologias do que a gente já conhece? Você sabe que eu gosto muito de pegar uma tecnologia, aplicar ela para que ela seja comercial, para que ela possa ser aplicada, que ela possa fazer com que a pessoa possa empreender e crescer na vida com isso. Porque não faz sentido a gente ter doutorado, PhD e aí a gente não poder usar isso para poder melhorar de vida, né? Queria que você comentasse um pouco como que está lá fora, principalmente na sua recente viagem para os Estados Unidos, na Flórida, e como que você vê que está a Europa nesse momento, nos momentos políticos que cada país está. Mas é óbvio que existem ilhas. Como é que você está vendo a aplicação das tecnologias no mundo e quais são os destaques do mundo aí hoje em dia? Tá, então vamos lá. Então vamos por partes. Aí nós vamos voltar novamente à questão do contexto. Tudo é uma questão de contexto, de crença. Ou seja, cultura. Uma grande diferença é que lá fora a educação é muito valorizada, muito. E quando eu falo lá fora, você não precisa ir para a Flórida, para os Estados Unidos, não. Você pode ir para o Peru, você pode ir para o Chile, você pode ir para o México. Então, ou seja, os países da América Latina, excetuando o Brasil, a maioria esmagadora valoriza a educação, valoriza a academia, valoriza o professor. O que está ocorrendo no mundo hoje? O mundo hoje está tendo uma corrida, está tendo uma guerra, entre aspas, que é a guerra de inteligência artificial. Tá? Vários países, né, estão investindo não só recursos financeiros, mas principalmente recursos humanos, tá, para desenvolver inteligência artificial. Né? O Brasil lançou o programa aí, né, com cifras literalmente bilionárias, mas tem um problema seríssimo, que é o quê? Massa crítica. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que ter pensadores, tem que ter gente com QI acima de 100. A média do QI do brasileiro é 82. Você não tem como entrar numa disputa de estado da arte, da tecnologia, da informação, se você não tiver uma população que tem cérebro. Não tem como. Né? Então, o que acontece? Hoje em dia a China está despontando porque a China tem 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Se ela tiver 100 milhões inteligente, está no lucro. Sim. Já está bombando. Né? Então, você pega os países que estão assim, no top da inteligência artificial. É China, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. Canadá tem uma população pequeninérrima, mas o Canadá tem mais de 10 anos que está investindo em tecnologia da informação e está investindo em inteligência artificial. Interessante. Você pega a Holanda. A Holanda foi um dos primeiros países a ter um programa de graduação em inteligência artificial na década de 60. Uau, olha só. Não tinha nem computador direito, né? Vamos dizer assim. Os caras já estavam falando de IA lá no papel. Caras, sim, no papel, na matemática. Conceitos. Até porque IA é conceito, é matemática, sim, né? Eu até tenho, desculpa te interromper, eu fiz um levantamento, tem uma ferramenta que a Google indexou, que você faz uma busca, uma varredura por toda a internet dos artigos científicos mais relevantes. E eu fiz essa busca para pedir os 100 mais relevantes dentro da base que ele tem. E ele me trouxe uma coisa muito interessante de vários artigos com títulos que eu mapeei eles e estou usando na minha tese de doutorado. Então, o que me chama a atenção é que assim, o conhecimento está aí, a informação está aí. Mas para o cara priorizar, classificar e usar para resolver um problema, parece que tem um abismo para ele identificar qual que é o problema. Sim. Né? É uma questão cultural, de crença, contextual. Então, se a pessoa não foi desde criancinha, desde pequena, educada a pensar, educada a resolver problemas,
educada a ter um enfrentamento diante dos desafios da vida, ela não vai pensar, tá? Tá certo que nada é imutável, né? Uhum. Mas existe uma barreira enorme que muitas vezes a pessoa vai ficar acomodada no seu quadradinho ali, né? A famosa zona de conforto, e tá tudo Que bem. não leva ninguém ao crescimento, Tá né? tranquilo, é isso aí e vamos embora. É. Né? Então, o problema é criar essa cultura, né? Essa cultura acadêmica, essa cultura que vai valorizar, né, a matemática em detrimento à música suburbana, né? Em detrimento ao YouTube, a dancinha no TikTok. Né? Então, enquanto o mundo ocidental faz dancinha no TikTok, o TikTok chinês, e é uma empresa chinesa que criou o TikTok, na verdade foi o PCC, né? Partido Comunista Chinês, que criou o TikTok. O TikTok chinês está fazendo exercícios de matemática, exercícios de robótica, exercícios de ciência da computação, exercícios físicos, ensinando as crianças ética, né? Porque a ética é um problema mundial. Sim. Né? É cultural, né? É cultural. Então, assim, algumas questões são realmente universais, né? Como o ser humano, a princípio, ele não mata ninguém, nenhum outro ser humano, a princípio. A princípio, né? Princípio, é inerente a esse aspecto, tá? Mas a ética, basicamente, ela é construída, ela é cultural. Legal, Duque. Né? Então, o que ocorre? Se não tiver esse trabalho nas bases, não adianta. Né? Então, o Japão trabalha as bases, a China trabalha as bases. Né? Os Estados Unidos compram as bases de fora. Nós não temos esse Ele recurso. já pega e já traz todo mundo e já paga e já pega e incorpora. Né? Ele faz um modelo comercial, né? Exato. Ele pega quem já... O Bill Gates ensinou isso pro mundo, né? Steve Jobs depois um pouquinho também. Então você vê hoje quem está fazendo pesquisa nos Estados Unidos é chinês e indiano, cara. Tem americano, lógico que tem, mas é minoria. Né? Por quê? Porque eles pagam. Né? Em vez de trabalhar as bases, eles compram as bases dos outros. É mais fácil. E aí o investimento é cada vez mais crescente, o dinheiro vai trabalhando e a gente, inevitavelmente, entraria no assunto de capitalismo aqui agora, mas eu acho que a gente consegue, nesse nosso bate-papo aqui, dar uma passada de como que está atualmente, né, do que questão de tecnologia, questão da academia, questão de como é que está o mundo. Eu quero realmente te agradecer por tanto conhecimento, tantas oportunidades e realmente valorizar você como professor. Afinal de contas, já deve ter... Quantas bancas já você defendeu? Já foi professor, cara, já? Mais de quantas? Já orientei um pós-doutorado e mais de 20 doutores, mais de 18 mestres, mais de 10 TCCs e por aí vai. É um número bem expressivo, né? E eu acho que assim, eu sou filho de professora, né? Aliás, uma saudação à minha querida mãe Sueli, que me trouxe, me deu a vida, me deu a oportunidade e com muito esforço lutou para que eu estudasse. E eu sempre tive muita dificuldade de estudar e de aprender. Mas aí com o tempo, com a entrada na universidade, as coisas foram ficando mais claras. E hoje eu sempre falo que o conhecimento ele é libertador, de fato. Ele traz para a gente uma tranquilidade de que você tem um mapa de gerenciamento de riscos e você consegue saber os limites, né? O limite do seu avião, para evitar com que ele entre em acidentes e tem outras coisas. Então, Duque, parabéns pelo trabalho. Obrigado por todo o trabalho aí na academia, por todos os resultados e que a gente possa continuar tendo esse bate-papo aqui sobre inovação para todo mundo que quer aprender um pouco mais aí sobre esse tema. Quiser fazer uma mensagem final? Sim, porque você falou em conhecimento, né? Conhecimento com aplicação é sabedoria. Conhecimento sem aplicação é aquilo que você guarda para si, né? E infelizmente acaba, né, com você. Não leva para outro patamar, né? Eu acho que o que você falou é muito interessante porque é o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos tendo uma troca de conhecimento. Eu tenho minhas limitações, você tem as suas, mas a gente está buscando se entender. E aí eu queria também trazer uma mensagem final muito interessante, Duque, que eu compartilho um pouco da minha visão, é que quando dois pilotos numa cabine de avião não se entendem, todo mundo paga o preço. Não tem como, né? Não tem como. E existiram muitos aviões que caíram por conta ou da comunicação, né, da semiótica aí.
Ou por conta de uma arrogância, ou por conta de uma decisão não treinada, ou por um problema de memória não tratado, porque o cara dormiu ruim, não alcançou não recuperou a informação, ou porque ele não mapeou aquele procedimento, ou porque ele não tinha tanta experiência e ali está se arriscando sem estar ainda no momento apropriado. Decisões, problema de comunicação, gestão de riscos, uso inapropriado de tecnologia, às vezes sem o conhecimento da base, sem uma base matemática, sem um conhecimento em português. Professor Cláudio, sem educação. Então, eu acho que a gente não precisa de olhar para fora. Se a gente conseguir olhar para dentro aqui no nosso país e conseguir, dentro de casa, dentro dos lares, as pessoas se entenderem, o pai, a mãe, explicar aquilo para o filho, fazendo uma comunicação harmoniosa, amorosa, para que aquele indivíduo possa crescer num ambiente positivo, eu acho que aquilo faz com que uma nação possa se desenvolver, faz com que o indivíduo possa estar em outros patamares, e eu acho que essa conversa é muito relevante para a gente conseguir realmente levar uma mensagem de esperança a quem realmente quer evoluir, quer crescer na vida e quer realmente melhorar, né? Como eu falei, eu venho de uma situação onde eu não tive pai, minha mãe me criou com muito esforço e, de certa forma, eu acho que eu dei certo na vida, porque eu consegui fazer muitas coisas, mas isso não basta para mim. Eu acho que agora é o papel de levar isso para outras pessoas, como a gente está fazendo, e tem muita gente querendo uma informação de qualidade. E se a gente levar uma boa recuperação da informação de qualidade para pessoas que estão buscando isso, eu acho que a gente vai ter um grande papel, não só acadêmico, mas também espiritual e de evolução nessa terra. Muito obrigado mais uma vez, professor. Com certeza, só complementando, hoje em dia, né, eles falam que está entre 203 a 211 milhões de habitantes no Brasil. A gente tem mais de 220 milhões de celulares, né? A maioria é smartphones. Então, assim, as pessoas têm o ferramental para evoluírem, têm o ferramental para aprenderem, né? Aí cabe a cada um aí, cabe a cada pai, cada mãe, ou cada filho, cada adulto, utilizar desses recursos. Né? Definir a agenda, né? Organizar Sim. isso aí para entrar no fluxo. Para tudo. De ter rotina, né, Duque? Porque sem rotina, você não mexe na cultura. A cultura é rotina. Se o cara acorda, abre o celular ali, não tem uma programação, não tem uma agenda, e aí o filho, não quero. A gente estava discutindo isso hoje. Desculpa. Eu estava discutindo com a psicóloga hoje a respeito. Jeffrey Young, psicólogo Jeffrey Young, tá? Ele fala a questão dos hábitos, ele fala a questão do mindset também, embora o mindset não Sim. seja dele, né? Seja Sim. de outra psicóloga. Mas ele fala justamente isso. Você tem que criar uma rotina. E a gente perdeu isso com o tempo. Sim. A gente, né, A com A com B, a gente perdeu a rotina. Qual que é a tabuada? Quanto que é 6 vezes 6, 36, Sim. 6 vezes... A gente perdeu isso. E isso é um fator preponderante para o aprendizado. Astronauta aprende por osmose. Astronauta aprende assim. Piloto de caça militar aprende assim. Né? O cara vivencia. A rotina dele é constante. Ele vai repetindo, até que aquilo se torne inerente. Pronto. É como se você estivesse respirando. Né? Então, você não para pensar como é que você respira. Você não para pensar como é que você anda. Né? O cérebro já aprendeu aquele processo. Já. Então, o que ocorre? A gente tem que voltar a isso. Tá? E os bilionários do mundo sabem disso. Então, os filhos deles não têm acesso a tablete até uma determinada idade, não têm acesso a celular até uma determinada idade, aprende com caneta e papel, com lápis e papel, aprende a cultivar a terra, aprende a ir na floresta. Na Alemanha, Dinamarca, Suécia, Noruega, no Canadá, as crianças brincam no pátio na chuva, tá? Não tem medo de molhar. Ele vive naquele ambiente, aquele é o contexto da realidade dele. Ele vai se isolar do contexto? Não. Acho que a mensagem, então, do que é final aí é a simplicidade, né? Sim, voltar às raízes. Né? O ser humano perdeu essa conexão, né? Que nem você falou, principalmente espiritual. Perdemos essa conexão. Né? Temos que ter essa conexão com a terra, né? Com a família, com o lado espiritual, né, com a comunidade como um todo. Né? A gente foi programado para viver numa comunidade até 150 habitantes. 150.
Hoje você fala com mais de 150 pessoas por dia no WhatsApp, deixar. Por semestre, É diferente. eu tenho contato com mais de 150 alunos por semestre. Né? Então, assim, isso está além da nossa capacidade. Então, nós estamos perdendo, né, a base da humanidade, né, no sentido estrito sensu. O que é ser humano? O que é humanidade? Né? Então, a gente tem que voltar a essas raízes. Legal, né? Voltar a conversar, dialogar, né? a valorizar a música clássica, o teatro, a literatura como um todo, voltar lá atrás, lá na Grécia Antiga. Né? Estudar um pouquinho mais, né? Sim! O cara fala uma coisa hoje que já foi dita há 1000 anos atrás. Ele acha que é novidade, Ele acha que é novidade, acha que está abafando. Né? Eu gosto muito de falar o seguinte, é difícil ter muita inovação hoje em dia. Sim. Muitas vezes é um padrão de repetição, as pessoas acham que estão aí, vão correndo tentar contar. Por isso que eu acho que a academia ela é muito legal nesse sentido. Primeiro você testa, você valida a hipótese, e aí depois você comunica isso. Não adianta você ter uma hipótese, você viu uma coisa, você está acreditando nos seus sentidos. E aí você vota, acha que aquilo é certo, leva aquilo adiante, na verdade você não testou, e aí, né, esses dias teve um evento que o cara chegou, e eu perguntei, pô, você fez isso aqui e tal? Não, eu fiz, não... Um exemplo bobo aqui, tá? Tu deixou as panelas ali? Deixei as panelas. Ah, tá bom, mas eu cheguei lá, as panelas não estavam. Não, tava lá. Eu deixei as panelas lá. Aí eu, pô, mas quando eu cheguei não tava. Não, mas eu te avisei. Aí eu falei, tá, então peraí, deixa eu olhar nas câmeras. Quando eu fui olhar nas câmeras, a gente viu que o funcionário do cara tinha pegado as panelas e colocado no carro dele. E ele falou que não sabia e estava cobrando as panelas. Quando você faz uma afirmativa sem prova, sem certeza absoluta, sem dados, sem evidência, sem base, você incorre em erro. E aí a gente iria debater agora sobre fake news, sobre mentiras, sobre fatos que não existem, mas a gente encerra agora com o meu muito obrigado, professor Cláudio. Obrigado. Sobre tudo que você falou aqui. E eu acho que a gente tem muito assunto para falar na próxima live. Na próxima, fica para a próxima. Obrigado. Obrigado, pessoal.